Graças a Deus pela sua vida, meu irmão. Deus te abençoe. Evangelho de Lucas, capítulo 19. Nós vamos meditar em alguns versículos aqui, mas vamos ler somente o versículo 1, que diz assim: entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Podem assentar, queridos. Eu quero pedir a sua atenção para que nesse momento nós possamos nos alimentarmos da palavra. Jesus, ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus, ela é alimento para a nossa alma, para o nosso coração. A palavra de Deus é a nossa bússola. O salmista, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Esse texto que acabo de ler é um texto conhecido, clássico. Talvez, no seu tempo de caminhada, já ouviu muitos sermões sobre esse texto. Mas essa noite eu quero trilhar e aprender aqui algumas lições, algumas verdades tremendas, profundas para o nosso coração. A Bíblia diz aqui que, entrando em Jericó, Jesus, ele atravessava aquela cidade. Jesus, ele está, irmãos, na sua caminhada para a morte. Ele está indo para Jerusalém. Ele sabe o que aguarda ele em Jerusalém. Ele sabia que ele estava indo para lá para encarar uma cruz. Mas o que eu aprendo é que Jesus, ele estava com um propósito: cumprir a vontade do Pai. Eu não sei qual é o teu objetivo de vida. Eu não sei o que você trilhou como ideal de vida. Mas o Senhor Jesus, em todo o seu tempo de existência, ele só tinha um alvo: agradar o Pai e cumprir o seu propósito. Quando ele vai para o Getsemane, ele ora: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Ele queria que a vontade do Pai fosse cumprida nele. Então, quando ele sai, ele chama os seus discípulos para ir para Jerusalém. Ele sabia o que aguardava ele em Jerusalém. Quando você sabe que tem problemas para enfrentar, como você reage? Estamos hoje vivendo o tempo do estresse, o tempo da ansiedade. A nossa sociedade hoje está doente. Nunca tivemos tanta necessidade de clínicas de psicanálise, de psicologia e de psiquiatria. As pessoas estão enfermas interiormente. A insegurança, as incertezas, os conflitos emocionais têm levado esses profissionais a terem suas salas lotadas e superlotadas. Por quê? Porque hoje a nossa sociedade está doente, está enferma. Nós precisamos entender: tem um Deus do céu que tem o controle de todas as coisas. Ele tem a última palavra sobre a minha vida, sobre a tua vida. Somos nós que decidimos, mas Deus não perdeu o controle. Ele continua sendo Deus soberano. A última palavra sempre pertenceu e pertence a Ele. E quando eu vejo a Bíblia dizendo que Jesus, ele entrando em Jericó, tudo isso fazia parte do projeto, da agenda de Deus. Jesus sabia o que aguardava ele em Jericó. E ele está indo para Jericó porque ele tem um encontro marcado ali. Jericó é uma das cidades mais antigas narradas da Bíblia. No Velho Testamento, todos nós nos lembramos de Jericó como a cidade que Deus fez o grande milagre de implodir os seus muros, derrubando aquelas muralhas. Não com estratégia militar, não com estratégia humana, estratégia de Deus. Apenas através de um povo que obedeceu a Deus, que rodeou a cidade, que gritou, que bradou e fez com que aquelas muralhas caíssem por terra, que viessem abaixo. Sim, Jericó é essa primeira cidade que foi conquistada. Mas Jericó também vai nos lembrar de quem? De Raabe, a prostituta que foi salva. A mulher que teve um encontro com Deus de Israel. A mulher que foi transformada, sua vida foi
interessante, não apenas ela é salva, sua família é salva, a sua casa se torna um âmbito de salvação. No lugar da destruição, a salvação. Sim, Jericó é marcada por muros que caíram e por uma única casa que permanece de pé, a casa de Raabe. Onde havia morte, houve ali salvação. E depois que aquela cidade foi conquistada, Josué proferiu uma palavra de maldição, dizendo que quem fosse reconstruir aquela cidade haveria de sepultar 2 filhos, seu primogênito quando ele lançasse a base, e seu outro filho quando ele terminasse de lançar as bases da cidade. Isso vai se cumprir lá nos dias de Acabe, quando Ileu vai reconstruir a cidade e ele perde 2 filhos. Jericó foi marcada, suas muralhas quebradas, Raabe salva, a maldição sobre a cidade. E agora, no Novo Testamento, essa cidade que se tornou o ponte de Herodes. Herodes construiu um palácio ali, porque o clima de Jericó era muito lindo, era um clima agradável. No tempo do inverno ali era quente, então Herodes constrói ali o seu palácio, uma cidade de uma rota comercial fantástica, e ali é o local que um homem, que um mendigo escolhe para sobreviver. Esmolando, pedindo esmola, o cego Bartimeu, próximo daquela cidade. Jesus ele vai até Jericó, irmãos, porque ele tem encontro marcado. Jesus ele tem indo a lares, a cidades, a locais para se encontrar conosco. Somos nós que fugimos dos encontros com Deus. Somos nós que não comparecemos. Somos nós que não observamos. E o que eu quero hoje ministrar é mostrar. Jesus estava em Jericó. Pastor, muita gente não encontrou-se com ele. Não é porque ele não estava lá, é porque não houve disposição de pessoas de ir se encontrar com Jesus. Faltou da parte das pessoas esse desejo de se encontrarem com Cristo. E a Bíblia diz aqui que Jesus ele atravessa essa cidade. Ele vai encontrar-se com pessoas. O verso 2 diz que havia um homem naquela cidade. A primeira descrição que Lucas dá é que era um homem rico. E eu chamo a sua atenção aqui. Sabe por quê? Porque quando nós falamos de riqueza, nós temos 2 pontos a serem considerados. Se uma pessoa é muito radical dentro da fé, diz que o rico é aquele que vai queimar no fogo do inferno. O rico é aquele que vai... E temos o contrário, aqueles que dizem não. Ser rico é sinal de ser abençoado. Queridos, nenhum nem outro está correto. Escuta uma coisa. Riqueza não define quem é a pessoa. Riqueza é apenas uma condição. Quando os homens que nasceram pobres se tornaram ricos, e quando os homens ricos se tornaram pobres, isso é só uma condição social. Isso não define quem a pessoa é. Não é quanto você tem no bolso, não é quanto você tem no banco, não é o carro que você dirige, não é a casa que você mora que vai definir quem é você. Quem vai definir quem é você é o seu caráter, é aquele que está aqui dentro. E Deus, quando Ele nos enxerga, irmãos, Ele não nos enxerga por aquilo que possuímos. Deus nos enxerga por aquilo que está dentro de nós. Ele vê o que o homem não vê, Ele enxerga onde os homens, os olhares humanos não conseguem penetrar. E a Bíblia está dizendo que eis que havia um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. 3 coisas. Primeiro, ele era um homem rico. Para os judeus, riqueza era símbolo de prosperidade, símbolo da bênção. Então, do ponto de vista judaico, nesse ponto de vista, Zaqueu ele era um homem abençoado, porque ele era rico, ele prosperou, ele tinha prosperidade. Agora o nome Zaqueu é interessante. Se você der um Google aí e colocar assim, significado de Zaqueu, sabe o que vai te aparecer? Zaqueu significa puro, inocente. Meu Deus, quando lemos e olhamos a história de Zaqueu, nós vamos perceber que o nome dele é completamente diferente daquilo pela qual
ele estava a viver. Puro e inocente é o nome que significa Zaqueu. Mas Zaqueu está muito longe disso. Zaqueu é alguém que se tornou o chefe dos publicanos. Deixa eu dizer para você, o que é o publicano? O publicano, é lógico, a própria palavra se diz, aquele que trabalha para serviço público. E os publicanos daquela época, aquele que trabalha para Roma. E aqui é um ponto que precisamos entender antes de continuar com a palavra. Zaqueu, ele escolheu trabalhar para Roma. Ele escolheu ser cobrador de impostos. Mas entenda uma coisa, coletor de impostos era uma das profissões que mais se ganhava dinheiro, mas porém, era uma das profissões mais odiadas. Por quê? Porque o cobrador de impostos, ele iria trabalhar para o governo opressor, que iria cobrar do seu próprio povo. Mas Zaqueu, e aqui tem algumas coisas que eu anotei, porque ficou muito forte no meu coração. Zaqueu, ele estava se preocupando consigo mesmo. Se aquele caminho era o caminho da prosperidade, pastor, não importa o que vão falar, não importa quem vai sofrer, o que importa é que eu esteja bem. Esse foi o pensamento de Zaqueu. E por isso ele entra para se tornar publicano. Ele vai se tornar coletor de impostos. Só que com isso ele está traindo o seu próprio povo. Eu aprendo uma grande lição, irmãos. Nem toda porta aberta significa que Deus quer abrir. Nem tudo que se abre diante de nós como um padrão de sucesso significa que é Deus que te colocou nisso. Mas aqui ele abraça isso. E essa profissão dele vai contrastar com o nome dele. O nome dele significa puro e inocente. Mas ele vai ser chamado de quê? Ladrão. Roubador. Ele é odiado pelo povo. Isso vai contrastar. Mas o que eu aprendo, irmãos? Quem que colocou o nome dele? Foi ele que escolheu o nome dele? Não, você não escolhe o seu nome. Foi seus pais que te deram o teu nome. Quando os pais de Zaqueu deram o nome dele de Zaqueu, o pastor estavam crendo que estaria criando uma criança com pureza, com inocência. Mas o que é que vai tornar Zaqueu, então, alguém que vai contrastar com o seu nome? As suas escolhas. Talvez o seu pai e sua mãe teve até boas intenções com você. Te criaram com propósito. Sonharam, oraram. Mas são as suas escolhas que definem quem você é hoje. Por maior que seja o amor de um pai e de uma mãe, não vai definir o teu futuro. Pode orar por você, pode clamar por você, mas são as suas decisões é que vai colocar você onde você está. E Zaqueu fez as suas escolhas, caminhou, traiu o seu povo, e ele veio a se tornar não apenas um coletor de impostos, mas se tornou chefe. E isso o enriqueceu muito. Se tornou um homem rico, porém um homem sem paz. Sabe qual é o grande problema dos homens hoje? É que nós sempre queremos ser semelhante a alguém. Olhamos para uma pessoa e dizemos: olha, se eu fosse igual a fulano, eu era mais feliz. Se eu tivesse a vida do Beltrano, se eu tivesse um carro, a casa. Mas não sabemos quantas lamúrias que está dentro de corações. Eu costumo sempre dizer, irmãos, ser humano, por favor, isso não é indireta para ninguém, mas é um ato de reflexão da palavra. Escuta, grande parte da humanidade vive uma vida de máscara. Quando sai de casa, coloca uma máscara de sorriso. Está tudo bem, está ótimo, mas dentro está chorando, está despedaçado, está um casamento de um fracasso, está com sentimentos totalmente arrebentados, incertezas, insatisfações, dores profundas. Mas e por que, pastor, você usa essa máscara? Porque as pessoas têm vergonha de dizer o que estão passando. Outra, as pessoas não têm em quem confiar para abrir o coração, para compartilhar suas lutas, seus demônios, suas dores, e por isso interiorizam e vivem seu sofrimento solitário. Às vezes estamos cercados de uma grande multidão, mas somos sozinhos, somos solitários. Há hoje uma humanidade solitária, sozinha. Sabe quem conhece muitas pessoas? São os travesseiros. Os travesseiros que conhecem as lágrimas, que choram, que rolam.
as noites mal dormidas, as insatisfações internas. E Zaqueu é um homem pela qual vai conviver com as suas insatisfações, mas ele não compartilha com ninguém. Lembre-se, ele ganhou muito dinheiro, ganhou a posição de ser chefe, mas ele perdeu outras coisas. Ele já não conseguia mais ir ao templo, ele não podia ir mais a uma sinagoga. Sabe o que eu vejo hoje, irmãos? Nós estamos aqui na Europa. Eu digo para os irmãos que são aqui imigrantes, de que vale você conquistar grandes e grandes coisas aqui, se você perder a sua comunhão com Deus? De que vale você possuir, comprar coisas no Brasil, adquirir tantas e tantas coisas, mas o seu relacionamento com Deus vai aos frangalhos, vai ao fracasso. É desastroso olhar para as pessoas que, humanamente falando, estão no pico do sucesso, mas na vida espiritual estão despedaçados, quebrados, e o pior, correndo o risco de perder sua salvação eterna. Zaqueu é o homem que tem tudo o que qualquer pessoa sonharia ter, mas no seu interior, como um judeu, ele sabia que tudo estava errado na vida dele. O verso 3 diz que procurava ver quem era Jesus. Dentro do coração de Zaqueu nasce um desejo. Ele queria se encontrar com Jesus, ele queria ver Jesus, mas como? Como encontrar-se com Jesus? Os líderes locais não aceitavam. Se você olhar para as palavras de Jesus, quando Jesus fala daquela oração do publicano e fariseu, era exatamente esse sentimento, irmãos. Repúdio. As pessoas repudiavam os publicanos. Então ele não era aceito no núcleo religioso. Mas a Bíblia está dizendo aqui que ele desejou, ele queria ver Jesus. Mas, o verso 3, se você acompanhar, está dizendo, ele queria ver Jesus, mas ele não podia. Ele tem embaraço, ele tem empecilhos. E eu anoto aqui 2 empecilhos que ele tem. O verso 3 nos apresenta 2 empecilhos. Primeiro, por causa da multidão. Segundo, por ele ser de pequena estatura. Quando nós olhamos, encontramos um Zaqueu que sai para a rua dizendo, eu vou encontrar Jesus. Mas como é que está a rua, irmão? As ruas estão tomadas de pessoas gritando, louvando, adorando. É uma multidão diferente. Não era a multidão de Herodes. Quando Herodes chegava em Jericó, lógico, as ruas ficavam cheias. Por quê? Era o agrado político. Eram aqueles que estavam ali querendo favores. Mas ali era diferente. Era uma multidão alegre, feliz. No capítulo 18 de Lucas, no verso 43, diz, imediatamente ele passou a ver de novo, seguia Jesus glorificando a Deus, e também todo o povo vendo isso, estava louvores a Deus. Está dentro do mesmo contexto. Porque o que tinha acabado de ocorrer? O cego Bartimeu tinha sido curado. O povo estava fora. Eles vão caminhando por Jericó, cantando, jubilando, saltando. O Bartimeu está ali, gritando, eu era cego e hoje eu estou vendo, eu estou feliz. Então tem um gozo, tem uma alegria, é uma multidão feliz que está em volta de Jesus. E quando Zaqueu ele vai ali tentar se aproximar de Jesus, ele percebe que não tem como chegar nele. Porque apesar de ser uma multidão feliz, uma multidão que está glorificando, mas essa multidão criava uma barreira entre Jesus e Zaqueu. Hoje eu vejo muitas pessoas que têm multidões que estão separando da de Jesus. Sim. Multidões de pecado, multidões de conflitos, multidões de erros. Sim. São inúmeras coisas que criam barreira entre nós e Deus. Por isso o escritor aos Hebreus ele diz, olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E ele diz no capítulo 12, verso 1, que nós devemos deixar todo o pecado que nos rodeia, tudo aquilo que nos atrapalha, irmãos, a caminhar com Cristo, tem que ser lançado fora. Você não pode deixar barreira entre você e Deus. É você que decide, é você que escolhe. Então ele tem uma multidão, depois ele tem o segundo problema, ela é de pequena estatura. Sim, mas aí escuta uma coisa. Você não escolhe ter a sua estatura.
Você não escolheu o seu cabelo, você não escolheu a cor da sua pele, você não escolheu a sua altura. Existem coisas e marcas que você traz na vida que você vai ter que conviver com elas. Enquanto as pessoas são traumatizadas, revoltadas com Deus, que gostariam de ser um pouco mais alto, um pouco mais baixo, um pouco mais magro, um pouco mais gordo. Ei, aceite o que você é. Deus te fez assim. Foi Ele que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. O inimigo, ele tenta colocar você com barreira do teu Criador. Foi Ele que nos fez. A Bíblia fala da multiforme sabedoria de Deus. Quando eu olho essas diferenças que nós temos como seres humanos, um mais branco, outro mais escuro, né? Um cabelo assim, um cabelo diferente, Deus nos criou dessa forma. E Ele fez isso para o agrado dele. Zaqueu era um homem que ele era de baixa estatura. Você fica imaginando um homem de baixa estatura? No nosso contexto brasileiro, que a sátira parece que é um padrão entre os homens, vai dizer pintor de rodapé, pigmeu, baixinho, nanico. Sim. Ele teve que conviver muito com isso. E teve que aprender a lidar com os problemas. Aprenda a lidar com as suas dificuldades. Não deixe que isso te mate. Não deixe que isso te torne rancoroso. Quantas pessoas que ficam amarguradas, rancorosas. Existem coisas que não dá para mudar. Zaqueu não podia mexer na sua altura. Ele podia ganhar dinheiro, ele podia ficar rico, mas ele não podia mudar a sua estrutura física. Tem coisas na sua vida que você não pode alterar. Ou você aceita ou você aceita. É assim que tem que ser. E a Bíblia está dizendo aqui que por causa da multidão e da sua estatura, ele não consegue ver Jesus. Mas aqui, irmãos, tem um ponto determinante dessa palavra. É que Zaqueu não vai para casa. Ele poderia fazer assim, olha, eu saí, pastor, para ver Jesus. Mas tem uma multidão enorme. Eu não consigo ver, eu sou pastor. Deus me entende, Deus sabe que eu tentei. Quantas pessoas que jogam a toalha, que desistem de caminhar com Deus, que dizem, pastor, eu tentei, eu fui na igreja, eu orei, eu fiz campanha, eu jejuei. Mas não deu. Eu tentei. Zaqueu poderia voltar para casa dizendo, olha, eu fiz tudo que podia. Saí de casa, fui lá, mas não deu. Mas tem algo mais que você precisa fazer. E essa é a determinação de Zaqueu. Ele está focado, ele tem um alvo, ele tem um objetivo. Ele não desiste no meio da caminhada. Ei, queridos, a bênção é para aqueles que permanecerem até o fim. Ele diz, aquele que permanecer até o fim, esse será salvo. E Zaqueu, ele decide, eu não vou voltar para casa. Aí ele faz o quê? Ele faz o excêntrico. Ele faz o anormal, o atípico. O verso 4 diz que então, correndo adiante. Para nós, às vezes quando estamos com pressa, damos um pique e corremos, isso é normal. Mas dentro da cultura judaica antigamente, correr era um ato de vergonha. Era vergonhoso. Mas a Bíblia está dizendo aqui que Zaqueu ele não está, nesse momento da vida dele, ele não quer nem saber o que estou pensando. Ele sai correndo. E ele vai subir no sicômoro, quer dizer, numa figueira brava. Para quê? Para ver Jesus. Imagine, o sujeito mais rico da cidade. Ele vai subir numa árvore para ver Jesus. Não tem escada, não tem ajuda. Ele só quer ver Jesus. Ei, amados, quem quer corre atrás. Quem quer não se paralisa. Sim, o grande problema hoje é que nós temos uma geração fraca. Nós temos uma geração hoje muito mimimi. Nós temos uma geração que é muito coitadinha, que cria barreira para tudo e tenta culpar outras pessoas e culpar Deus dos seus fracassos e dos seus frangalhos. Zaqueu é alguém que, apesar dos seus problemas, ele está determinado. Eu quero ter um encontro com Jesus. Pode ser que não dê certo, mas eu vou subir na árvore. Eu vou correr atrás. Sim. Alguém iria dizer, Zaqueu foi um moleque. Tá certo, cresceu. Quando não cresceu, está falando papel de moleque. Mas não importa o que vou falar, pode chamar de moleque. Porque ele queria encontrar com Jesus. E é por isso que ele vai subir na árvore. Ele vai subir numa figueira. E é interessante, irmão, lembrar a figueira. A figueira na Bíblia tem várias coisas, mas uma coisa me fez me lembrar, pensar Zaqueu em cima da figueira. A primeira árvore citada na Bíblia, após o pecado, é a figueira. Quando Adão e Eva pegou, eles pegaram folhas de figueira para tapar a sua nudez. Agora,
Zaqueu vai subir numa figueira para conseguir ver Jesus, para ter um encontro com Jesus, para ter um encontro com o Senhor. Ele está disposto a passar por humilhação, mas ele quer, e ele não vai voltar para casa. E diz a Bíblia que ele sobe, ele vai para cima daquela árvore. E tem uma questão aqui: e se ele tivesse voltado para casa, pastor? Como muitos fazem: semana que vem eu tento, mês que vem eu faço. E se ele dissesse não, numa outra oportunidade que Jesus vier para Jericó, eu encontro com ele. Teria perdido tudo. Sabe por quê? Era a última vez que Jesus passava por Jericó. Oportunidades são momentos da vida que às vezes são não tem como recuperar, irrecuperáveis. E para Zaqueu era a última oportunidade que ele tinha de se encontrar com ele, mas ele não sabia. A questão é, ele não sabia que aquela era a última oportunidade. Por quê? Uma semana após esse encontro, Jesus haveria de morrer numa cruz. Ele nunca mais passaria por Jericó. Então ele abraça, ele pega essa causa, ele sobe para cima da árvore. O verso 5 diz que quando Jesus chegou para aquele lugar, Jesus ele passa, ele chega perto da árvore. Zaqueu está lá em cima. Jesus para embaixo da árvore onde Zaqueu está. Deus sabe onde nos encontrarmos. Deus sabe o nosso coração. Ele ouve o nosso clamor. Ele se importa conosco. E eu vejo aqui que lindo é pensar Jesus parado embaixo da figueira, lá de cima. Zaqueu deve ter tomado um susto pensando: Jesus parou, apesar de ter uma multidão à sua volta. Ele parou para atender o caminho. Há um homem desprezível pela sua sociedade. Jesus chama ele pelo nome. Diz: Zaqueu, desça depressa. Jesus está dizendo: desça depressa, resolve a tua vida. Eu quero algo urgente, não é para amanhã, não é para depois, é agora. Porque hoje preciso ficar na sua casa. Hoje convém pousar na tua casa. Sabe o que eu vejo disso, irmãos? Deus tem pressa para nós na nossa vida. Somos nós que adiamos, somos nós que procrastinamos, somos nós que sempre estamos colocando para mais adiante, para depois. E perdemos as grandes oportunidades de Deus para a nossa vida. Jesus está dizendo: eu tenho pressa. Desce depressa, porque hoje eu vou para a sua casa. No verso 6 diz a Bíblia que Zaqueu ele desce. Exatamente o nome disso. Desceu depressa. A descrição do texto bate exatamente com aquilo que Jesus está falando. Ele desce depressa e o recebeu com alegria. Eu fico a pensar: que gozo de alma, que alegria no coração de Zaqueu ter sido chamado pelo nome, poder abraçar Jesus, poder naquele momento ali estar com o Mestre. Sim, a nossa alegria, irmãos, de quando encontramos com Deus, de quando temos um encontro com Deus, quando somos marcados pela presença dele. É isso que Zaqueu vai experimentar: a alegria do seu encontro com Jesus. Ele consegue romper aquilo que era a expectativa de todos. Ele não merece, ele não é digno, ele não é merecedor, mas Jesus o acolhe, o recebe, o abraça e diz: eu vou para sua casa hoje. Quando olhamos o contexto, irmãos, o capítulo 18, nós temos uma outra coisa aqui. Eu queria só fazer apenas uma comparação com você. No capítulo 18, que é o texto que está aqui, colocando Jesus na mesma caminhada, no verso 18, a Bíblia está dizendo que Jesus tem um encontro com outro homem, que também é rico. Só que esse homem, ele vai até Jesus preocupado, dizendo: mestre, o que eu tenho que fazer para receber a vida eterna? Jesus diz: vai, guarda os mandamentos. Ele diz: Senhor, isso eu estou guardando. Ele também diz: olha o contraste. No capítulo 18 nós temos um jovem que ele é rico, que ele é um bom mancebo, ele é o que honra pai e mãe, um sujeito que guardava a lei, ele estava dentro dos princípios. Todavia, o contraste é que esse homem rico, esse homem de qualidade no capítulo 18, ele vai embora perdido. Ele sai decepcionado da presença de Deus, perdido. Mas, no capítulo 19, nós temos Zaqueu, o rico,
publicano, desprezível, desprezado, que encontra salvação. O que define nós é a atitude do nosso coração, é a nossa humilhação diante de Deus. Jesus disse que vai para casa de Zaqueu. Jesus recebe com alegria. O verso 7 diz: todos os que viram isso murmuraram, dizendo: Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Ao invés da multidão se alegrar, dizendo: que bom, Jesus vai mudar a vida de Zaqueu. Que bom que Jesus vai mudar. Todo mundo murmura e diz que ele não é digno, ele não merece. Sim, irmãos, nem toda pessoa vai se alegrar com a bênção que você recebe. Nem toda pessoa vai ficar feliz com ver Deus alcançando a sua família, em Deus fazendo coisas tremendas em você, não. Nem todos vão se alegrar. A Bíblia diz que o povo que estava murmurando, ao invés de agradecer, que bom que vai mudar a vida deste homem, desse traste, estão aqui em murmuração. Não consegue se alegrar com Zaqueu. Zaqueu está feliz da vida, e o povo está murmurando. Mas a Bíblia diz aqui que Jesus, na casa de Zaqueu, ele senta na mesa. Lucas não descreve, a Bíblia não fala quais são as palavras que Jesus compartilhou ali, mas a Bíblia relata o impacto da presença de Jesus. Zaqueu, ele se levanta, no verso 8 ele diz: Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. Lembre-se, o jovem rico, quando Jesus disse isso para ele foi embora. Jesus não mandou o Zaqueu fazer isso, ele que espontaneamente disse: eu vou dar metade dos meus bens ao pobre. E se eu roubei alguma coisa de alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Qual é a disposição dele? Eu quero consertar minha vida. Escuta uma coisa. Eu quero encerrar essa palavra dizendo para você: o que vale para você? Zaqueu estava no ápice do sucesso, mas ele está dizendo: eu vou pegar metade de tudo que eu conquistei e vou dar aos pobres. Eu vou pegar toda pessoa que eu defraudei, que eu errei com ela, eu vou restituir 4 vezes. Alguém diria: Zaqueu, não precisa disso tudo, você virou radical, para quê? Mas ele está entendendo: quando eu morrer, quando eu partir, esse ouro, essas pratas, essas coisas que eu conquistei, isso não vai vir de caixão, isso tudo vai ficar aqui. E não está dizendo: então eu vou repartir isso aqui, eu vou socorrer os pobres. E aqueles que eu cometi erro para conquistar minha riqueza, eu vou estar restituindo 4 vezes mais. O Evangelho tem que produzir nas mudanças hoje. O desejo de restituir, de restaurar. Eu vou pedir perdão, eu vou consertar meu coração, eu vou reparar as coisas. Eu não vou ser o mesmo homem, a mesma mulher. Eu não vou ter a mesma atitude, o mesmo comportamento. Eu tenho que ser diferente. O Evangelho tem que produzir em mim uma mudança. Eu fico aqui imaginando, pastor. Imagina, pastor, a segunda-feira, Zaqueu bateu na porta lá do fulano. Ei, fulano, já recebeu o irmão, né? Ele disse: olha, eu vim aqui para te pagar. Me pagar? Sim. Olha, por exemplo, tomei 1.000 euros seu ali naquele momento. Ele diz: isso me fez muita falta, seu ladrão, não sei o que. Ele diz: não, eu vim aqui trazer 4.000 para você. Imagina isso, mano. Imagina a surpresa dessa pessoa. Mas o que te deu? Você está morrendo? Não, agora eu estou vivendo. Aleluia. Agora eu estou morrendo. Eu vi que a gente me perdoe pelo que eu fiz. Aleluia. E ele sai, vai para outra casa, vai restituir. Alguém vai dizer: Zaqueu ficou louco. Ele diz: não, eu enlouqueci. Eu encontrei com Jesus, eu encontrei a vida. Agora a minha vida tem um outro sentido. Não sou mais movido pelas posses, eu sou movido pelo Senhor Jesus. A minha alegria não está naquilo que eu possuo, mas naquilo que eu sou hoje. Eu sou amado por Deus, eu sou acolhido por Deus. Deus me acolheu, me amou, e é isso que agora me faz valer a pena. No versículo 9, Jesus diz: hoje houve salvação nesta casa, porque também este é filho de Abraão. Talvez você não tenha noção do impacto do que é Jesus falar. Na casa de um publicano, na casa de um homem desprezível, ele dizer: hoje chegou salvação a esta casa. E lembrando, irmãos,
ao mancebo de qualidade, ao jovem de qualidade, Jesus disse: dificilmente um rico se salva. Mas ele disse também: aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. E Zaqueu é exatamente esse contraste, porque Zaqueu é alcançado pela graça. A riqueza não é uma mão ou Deus da sua vida. Ele se rende totalmente a Cristo, e é por isso que ele consegue alcançar essa salvação. E Jesus, ele disse algo forte demais, e eu arremato dizendo, ele disse: porque este também é filho de Abraão. Identidade. Jesus está resgatando em Zaqueu uma identidade que ele tinha perdido. Quando se referiam a ele, dizia: o publicano, o pecador, o ladrão. Mas agora Jesus está dizendo: não, ele é filho de Abraão, ele é filho da promessa, ele tem uma marca de promessa na vida dele. É isso que Deus quer trazer em você. Você tem a marca do Filho de Deus em você. Quando nós recebemos a Jesus, João 11:12 diz: ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quando receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu e você somos filhos quando recebemos a Jesus. Somos filhos da promessa. E Paulo, ele diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão libertos em Jesus, porque a lei do Espírito de vida nos libertou da lei do pecado e da morte. Se coloca de pé. Feche seus olhos. Jesus te alcançou, mesmo você sem merecer. Nenhum de nós merecíamos a graça, mas fomos alcançados por ela, fomos perdoados por ela. E hoje nós podemos dizer: sou livre do pecado, sou livre de toda condenação, estou livre para servir, para adorar esse Deus. E eu não sei se você tem sido grato, mas esse momento eu queria que você agora fechasse seus olhos, relembrasse o quanto Deus te perdoou, te arrancou do charco do lobo, do lamaçal do pecado. E hoje nós podemos cantar assim: eu sou filho de Deus, eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho. Uma melodia. Te louvamos pela graça
sobre o teu povo, sobre a tua igreja, Deus. Em nome de Jesus.